9h20, programa é o Primeira Hora, sempre com a atenção de trazermos as notícias em primeira mão para todos os nossos ouvintes. Lembrando que vem aí em outubro a reinauguração da Econômica Design. Grupo Econômica Design, ambientes planejados, móveis, decoração, colchões, estofados. Econômica Design, Presidente Vargas 150, município de Camaquã, uma bela loja para você. Bom, o assunto agora é eleições municipais. Estou recebendo nesse momento o juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral aqui do município e a região de Camaquã, doutor Felipe Valente Silistre. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um processo eleitoral e eu queria perguntar para o senhor, num processo diferenciado de distanciamento, como é que foi para convocar os presidentes de mesa e mesários para todas as sessões eleitorais que o senhor administra, juiz? Olha, realmente é uma situação diferenciada, né? Houve um primeiro momento de dúvidas sobre a realização da eleição ou não. Eu não sei, o áudio está um pouco abafado. Não, se o senhor tiver um fone de ouvido, melhora para nós, eu acho. Não, eu fico imaginando assim, doutor Felipe, só para o senhor se ajeitar aí, há uns meses atrás era uma gripezinha, depois todo mundo fica em casa e o mesmo médico que disse isso começa a convocar os mesários, presidente de mesas, que não tem problema ser mesário, não tem problema ser presidente de mesa, que tudo vai estar em ordem, mas o pessoal deve ter ficado arrepiado quem foi convocado pelo senhor, né? Olha, como eu estava dizendo, houve um primeiro momento de dúvida sobre a realização ou não, tinham opiniões diversas, né? Mas é uma situação consolidada, está resolvido, as eleições acontecerão, agora no próximo dia 15 de novembro. Sim. E então nós temos que fazer acontecer, né? Houve uma emenda constitucional, ou seja, o Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Senado Federal, em conjunto, né, como é o procedimento de uma proposta de emenda à Constituição Federal, aprovaram isso e eles estão lá representando o povo, né? Então, é uma situação que já está superada. Eu entendo até um pouco de receio que as pessoas têm, mas a eleição acontecerá e nós temos que fazer acontecer, né? As questões sanitárias, que são preocupantes realmente, a gente vê algumas pessoas, sobretudo os mesários que estão sendo convocados, externarem alguma preocupação com relação a isso, mas nós vamos, na medida do possível, tentar observar os protocolos que estão sendo repassados para tentar fazer da forma mais segura possível. Exatamente. Claro que nós precisamos contar com a conscientização não só dos mesários, mas da população e, sobretudo, dos candidatos. Né? Então, todos devem ter presente que é uma situação diferente e que devem ser observados esses protocolos todos, né? De distanciamento, enfim, é uma situação nova e nós temos que nos adaptar, né? Exatamente. Aos poucos, a gente tem percebido, e eu digo isso por mim, especificamente, né, eu sou titular da Vara Criminal, aos poucos as coisas estão voltando, não digo ao normal, mas retomando um pouco as atividades do cotidiano, né? E as eleições levam um tempo ainda tem toda uma organização, nós estamos agora em campanha eleitoral, mas certamente em 15 de novembro as pessoas vão ter um pouco mais de contato, por necessidade de trabalho, por necessidades da vida cotidiana, enfim, houve um período de bastante distanciamento e agora está começando a se dissipar um pouco isso e certamente em novembro teremos uma situação melhor. Doutor Felipe, ao longo do ano passado a gente acompanhou bem, fez reportagem, entusiasmamos o pessoal ao longo do ano passado ou retrasado mesmo, para o pessoal fazer a sua biometria. A sua biometria, o seu recadastramento biométrico, inclusive deu filas no final, foi uma coisa maluca.
Mas com esse problema de pandemia, nós não teremos a exigência da biometria ou não haverá biometria nas urnas, nas urnas que o senhor administra? Não haverá, na verdade, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. É uma situação no Brasil inteiro. Não será utilizada a biometria. Por questões exatamente de segurança sanitária. Por quê? Primeiro, o uso do equipamento, né, pelas pessoas, a necessidade tangencial da colocação do dedo, né, necessariamente as pessoas se sobreporiam o dedo sobre umas depois das outras, né, já não seria recomendado, e não há possibilidade de fazer uma limpeza entre um e outro. Sim. Porque isso, além de dificuldades técnicas do aparelho, a gente sabe até quando foi coletado, né, essa limpeza não é uma situação que passa uma borrifada de álcool, passa um pano e está pronto, né? Mas e também porque isso também tem que ser levado em consideração em razão da demora que gera o processo de identificação biométrica, né? Sim, ele é mais seguro, sim. Mas por conta da situação atual, se optou por não fazer a biometria, não haverá a biometria. Tá, então quem não fez naquela época, eu me lembro assim, que tem gente que deixou por última hora e acabou não fazendo, então não haverá prejuízo para esses eleitores que quiserem fazer, mesmo não tendo a biometria, então não tem problema. É que assim, quem não participou, não estava com o seu título regularizado, isso é em todos os anos, certo, né? Fecha o cadastro eleitoral. Tá. Se a pessoa não estava com o seu cadastro regular, sim, vai ter problema na eleição. Tá, mas isso é independente, como se fosse qualquer outra eleição. Certo, então eu não fiz a biometria. Mas se eu, por exemplo, não fiz a biometria, não fiz dentro do prazo que tinha determinado a Justiça Eleitoral, eu não terei, por exemplo, o meu nome disponível na lista de presença na minha sessão. Não, assim, se o processo biométrico de Camaquã especificamente não vai gerar esse problema, porque, na verdade, foi prorrogado o prazo, né? Tá. E acabou que dentro daquele prazo entrou a situação da pandemia, então não vai haver prejuízo. Ok, então tá. Não, nos outros municípios já tinha sido feito os processos de biometria, então tá tudo tranquilo, tá todo mundo... Doutor Felipe, ao longo dessa avaliação agora que vocês fizeram, dos fechamentos de todos os municípios que compreendem a 12ª zona, alguma coisa chamou a atenção? Eu vi uma notícia um dia desses que tem municípios que tem mais eleitor do que moradores. Aqui na região tem alguma coisa que despertou no senhor, alguma transferência exagerada de eleitor de um lado para o outro? Não. Dentro dos padrões normais. Dentro dos padrões normais. A gente tem a chamada... Não, agora então eu queria lhe falar o seguinte, nós teremos então, o senhor falou sobre a questão da parte de técnica de higienização dos equipamentos, materiais. Por exemplo, o que o eleitor teria de proteção? O senhor falou nos mesários, mas, por exemplo, eu tenho que assinar o livro de presença junto ao mesário. A caneta disponibilizada para mim, como é que funciona isso? A caneta eu tenho que levar de casa? A caneta vocês oferecem? Terá higienização nas canetas? Como é que vai ser esse processo? Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral fez um convênio com algumas instituições, entre elas Albert Einstein, tem outras também de renome, mas eu me lembro dessa agora, sim, de cabeça, para organizar um protocolo sanitário para as eleições. Não foi repassado ainda especificamente para o dia da eleição como vai funcionar, mas tem algumas situações que a gente já pode prever. A questão, por exemplo, da fila, haver o distanciamento. Especificamente o eleitor que tu perguntasse, a ideia é a de que o eleitor compareça preferencialmente com uma caneta própria. Sim. Porque aí ele usa a caneta dele e não terá risco de se contaminar e nem de contaminar ninguém, assina o livro e vai lá e exerce seu voto, né? Não, eu acho prudente, né? Eu acho não temos como fazer
vamos dizer assim, uma doação, uma caneta individual para cada eleitor. É evidente que esse custo não tem como ser suportado, né? Sim. E caneta todo mundo tem em casa. Então, é uma coisa que facilita. A pessoa vai comparecer com o documento lá, de identificação com foto e uma caneta. Né? Sim. Não, mas tá a gente... Vai ter álcool gel, por exemplo, lá em cada uma das sessões? Sim. Certamente. Álcool gel, algumas... o básico, vamos dizer assim, certamente vai ser disponibilizado. Os mesários terão... já foi nos repassado. As máscaras, face shield, inclusive, né? Então, nós não recebemos especificamente o que vai ser disponibilizado, mas certamente um mínimo, vamos dizer assim, isso é óbvio que nós podemos afirmar que vai ser disponibilizado. Bom, mas é interessante isso aí. Bom, tá consolidado, tá todo mundo convocado, as urnas estão sendo revisadas, eu sei que vocês fazem um trabalho de revisão sempre com antecedência para não ter problema. Agora, isso está tudo tranquilo. Quanto o envio para vocês do cartório eleitoral das convenções partidárias, deu tudo certinho esse primeiro passo, doutor Felipe? Olha, na verdade, tivemos um problema, e foi geral isso, porque o repasse das DRAPs, que é o demonstrativo dos atos partidários, de regularidade dos atos partidários e dos requerimentos de registro de candidatura, sim, foram feitos pelo sistema PJE. Provavelmente é um sistema de caráter nacional. Sim. É um sistema de processual eletrônico. E provavelmente, por conta da alta demanda, o sistema ficou extremamente lento. Né? Então, acabou gerando essa lentidão e demora. Nós queríamos já ontem estar com tudo isso pronto, vamos ter que aprontar. Hoje deverá estar tudo regularizado. Mas, enfim, foi um problema que os servidores enfrentaram, foi essa lentidão do sistema. Mas, sim, nós recebemos todos os pedidos, os processos foram protocolados por esse sistema eletrônico via internet. Teve apenas uma candidata que existe essa possibilidade, ela encaminhou o pedido de forma física, mas o resto tudo funcionou. Houve... Mas nós recebemos... O problema que eu digo que aconteceu foi no processamento agora, porque tem que fazer análise dos documentos juntados, enfim, né? Isso há uma pré-análise pelo cartório eleitoral e há uma lentidão por conta de ter sido sobrecarregado o sistema do PJE. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, sempre na questão eleitoral é uma coisa absurda a quantidade de gente. Eu tava ouvindo uma reportagem ontem, a quantidade de candidatos a prefeito e vereadores no Brasil cresceu, se não me engano, 7 a 8% do ano da última eleição para cá. Tem mais gente participando e é um processo gigantesco para poder cadastrar todo mundo e ver isso aí. Bom, esse processo, por exemplo, de demora, de lentidão, que esse processo não impede que os candidatos possam já começar a fazer seus materiais gráficos, isso aí não impede. Já estão, cada partido tem a sua determinação e o seu regulamento próprio a partir desse momento, né? Sim, já estão em campanha eleitoral. Sim. Bom, claro, observadas as regras todas, né? Que não é pouca, né, doutor? Não são poucas. Mas sim, já estamos em período de campanha eleitoral. Bom, a questão importante, nós também aqui estaremos trazendo pessoas para conversar conosco sobre esse processo. A partir de agora, a partir do dia de domingo de manhã, a gente já começa a receber um processo praticamente mais novo ainda, que é a questão da parte digital. Os candidatos se manifestando digitalmente pelas redes sociais. E isso tem um regramento, eu vi que tem um regramento muito específico para isso, inclusive da Justiça Eleitoral. A preocupação dos senhores juízes e promotores é a questão muito utilização de fake news no que diz respeito à campanha eleitoral. Eu lhe pergunto o seguinte, como é que o eleitor, como é que as pessoas poderiam daqui a pouco perceber ou saberem que aquilo é um fake news de um candidato, concorrente, essas coisas, como é que eles podem denunciar isso, doutor Felipe?
Olha, a situação da fake news é um problema grande que nós estamos enfrentando agora, né? Todos, né? E especificamente no processo eleitoral, a gente sabe que houve casos aí que geraram muitas controvérsias e reclamações, inclusive em outros países, né? Sim. Nós sabemos disso do potencial que tem uma rede social, que hoje em dia é a realidade. A maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, se utiliza de rede social. É um meio barato de se manifestar, então é uma situação que gera preocupação quando ela é utilizada de forma negativa, de forma maldosa. Sim, maldosa, e acaba criando problemas. Eu diria que tem um aspecto que preocupa a Justiça Eleitoral com relação até mesmo um ataque, vamos dizer assim, institucional. Que é, por exemplo, que a gente vê isso, e é uma oportunidade aqui de estar falando na Rádio Acústica, enfim, nos meios que nos oportunizam, com relação, por exemplo, à urna eletrônica, que ela é batida e todas as vezes ela leva muita bronca, vamos dizer assim, né? E na verdade isso se mira muito, né, essa situação de fake news com relação a isso e outros aspectos também, mas geralmente a urna tem as pessoas querem contestar sim, o resultado, né? O resultado da urna. E eu só aproveito aqui o espaço, como eu estava dizendo, que é um processo extremamente seguro a urna. Muitas pessoas não sabem, a gente já falou isso, me lembro de falar em outras oportunidades, sim, exato, mas não custa repetir. Jamais se comprovou fraude em urna no Brasil. Nunca se comprovou. Sim, deve ter muita gente tentando, né, doutor Felipe? Deve ter muita gente tentando criar processos, mas o importante é o sistema que vocês têm, que ela não está interligada na internet. A urna está dentro de um recipiente fechado que só é retirado o cartão dela e introduzido no sistema do sistema da Justiça Eleitoral. Quer dizer, não há um processo entre a urna e a Justiça Eleitoral, né? Exato. Tem uma série de requisitos para que a eleição funcione com a urna eletrônica, de segurança. Por exemplo, esse é um deles, importante, muito importante. Não se tem acesso externo por internet, porque ela não é ligada à internet, a urna eletrônica. Sim. O dispositivo é uma espécie de um pendrive, que ele é colocado e entregue no cartório eleitoral. Depois, aí sim, com o registro de dados interno da Justiça Eleitoral, se remete via internet o resultado para o TRE. Mas assim, a urna, é bom ressaltar, por exemplo, no início do dia da eleição é extraída a zerésima. Isso. A zerésima é uma espécie de um extrato que comprova que naquela urna não existia nenhum voto. Nenhum voto. E aí até é importante nós falar sobre isso. É importante os fiscais de mesa, né, o doutor Felipe, os fiscais que são oferecidos pelos partidos em cada uma das sessões eleitorais, acompanhar inclusive a abertura da urna, quer dizer, quando sai a zerésima, ou seja, está em branco a urna, porque quando ele estiver no final também, ele vai acompanhar quando sai a fita do extrato final, quer dizer, são dois processos importantes dos mesários acompanhar para garantir que a Justiça Eleitoral faça bem a sua parte. Não, está lá, a zerésima ela é retirada e ela fica na sessão, né, à disposição. Certamente não haverá um fiscal de partido, de todos os partidos em cada sessão. Exato. Isso até é bom. Isso até é bom em momentos de pandemia, né? Mas enfim, qualquer situação está lá à disposição a zerésima. Outra situação que eu acho importante ressaltar da urna eletrônica é que se faz um processo de sindicância na véspera da eleição, é feito um sorteio, isso em todo o país, são feitos sorteios e são de urnas, né, conforme o número da sessão, e aquela urna é retirada
da sessão. Do estoque de vocês aí, né? Não, é retirada do local onde ela estiver, da sessão, e ela é encaminhada para o TRE. E lá no TRE, ela é feita um processo aberto, né, de votação. Quem estiver ali pode fazer, abertamente se faz Sim, uma simulação. Como se fosse um voto, uma simulação de votos, né? Sim. E depois se tira a gerésima, depois faz a simulação de votos, e no final se tira o extrato para demonstrar, para quem quiser ver que aquela urna, que poderia ser qualquer outra no país, aquelas urnas que são pensadas e para mostrar, olha, tá ok. Nós temos, né, é sabido por situações de eventual problema técnico, nós temos urnas de contingência. Claro. Isso não é incomum acontecer, de ter que ser substituída uma urna, e não há problema algum. Aquela urna que está na sessão tem uma outra reserva, porque se houver, nós não sabemos se vai haver problema na sessão, por exemplo, no centro da cidade ou no interior do município. Sim. E então nós não temos uma urna reserva para cada sessão, evidente, né? Claro que até não. Porque o índice de incidência é muito pequeno. Sim. Mas tem urnas e aí na hipótese a substituição. Havendo problema, o oficial de justiça vai lá, troca a urna e toca a ficha. Bom, não é nem oficial, mas enfim, a gente uma pessoa ligada à justiça. Claro. Bom, doutor Felipe, o processo eleitoral vai iniciar 1 hora mais cedo esse ano, né? A partir das 7 horas, é isso? O dia de votação, exatamente. No dia de votação, às 7 horas o eleitor, a urna já vai estar disponível para o eleitor, quer dizer, todo mundo vai trabalhar 1 hora a mais aí. Sim, houve até uma proposta, mas isso não está definido ainda, de estabelecer um horário prioritário para idosos ou pessoas em grupo de risco. Sim. Mas isso não está... É uma situação que provavelmente vai ser repassada. Não temos ainda uma urgência nisso aí, né? Sim. Mas uma possibilidade de que haja esse tipo de estabelecer esse tipo de regra para conferir maior segurança. Sim. Mas eu não te respondi a pergunta, a primeira, parcialmente, que eu enveredei para fake news de urnas, né? E tem as fake news contra os candidatos também, que é outro grande problema. Pois é. Né? Isso aí é uma situação que hoje em dia, com rede social, como nós já colocamos, todo mundo se manifesta, todo mundo se sente à vontade de opinar, e é bom isso, é do processo democrático. Agora, não é bom quando as pessoas trazem inverdades, né? Pois é isso que eu quero, isso é uma coisa que nós conversamos ontem à tarde aqui, porque nós também, assim como rádio, a gente fica muito sujeito a críticas de todos os lados, crítica construtiva, crítica de todos os lados. A questão das pessoas se manifestarem, você falou muito bem. Eu acho que a democracia tem isso de bom, a gente pode se manifestar, mas a manifestação que incorra na ofensa, na honra, na mentira, na injustiça, contra outra pessoa, contra um candidato, contra uma coligação, isso não afasta, né, doutor Felipe, dessa pessoa fazendo esse tipo de manifestação que comprove que ela tentou injustiçar, criar um embaraço para outra pessoa, de ela receber também um processo contra ela, né? Sim. Nós temos aqui, na verdade, nós trabalhamos ainda com uma legislação que ainda não, vamos dizer assim, ela não inovou ainda com relação especificamente a fake news. Existem projetos até de lei para tornar típica, né, tornar criminosa a conduta da fake news bem específica, né? Porém, isso não quer dizer que haja impunidade, né? Porque a propaganda eleitoral que ofender a honra de alguém, isso poderá ser enquadrado como qualquer crime contra a honra eleitoral, injúria, Sim. difamação ou calúnia, né? E a pessoa responde criminalmente por isso. Sim. Né? Então é uma situação que não vou dizer assim, não é que esteja impune. Também tem a situação de uma propaganda irregular no âmbito eleitoral, sujeita a multa, né, para o candidato que se valer desse tipo de expediente. Com certeza. Então não é que não exista nenhuma punição, né? A forma como a legislação está posta já previne vamos dizer assim, a utilização de uma propaganda
com informação falsa, com dados falsos para prejudicar ou beneficiar alguém. Sim, tá? Entendi. Então, é uma situação em que, vamos dizer assim, existe previsão de punição para quem incorrer nisso. Certo. Uma pergunta que tu havias feito a respeito do eleitor em si. Sim. Tem muita gente que tem alguns indicativos, né, que se apontam como importantes para se verificar a veracidade da informação, daquela propaganda. Então, é de bom alvitre que o cidadão, né, antes de repassar uma notícia que ele receba, faça uma análise prévia antes de simplesmente repassar. Muitas vezes, do meu adversário eu vou passar isso aqui porque não me interessa, eu quero que ele perca. Tem certas informações que, por exemplo, o que chama atenção? Erros grosseiros de português. Isso provavelmente não foi criado na mídia convencional, né? Uma mídia responsável. Isso aí é uma coisa que já chama atenção. Outro ponto, uma notícia extremamente estapafúrdia, assim, que salta aos olhos, coloca em dúvida a simples leitura da notícia e já, olha, opa, para aí, será que isso aqui é verdade? Então, às vezes, é bom pensar um pouco, às vezes até consulta até na internet, né? Enfim, exato, hoje em dia uma coisa tão à disposição, às vezes vai verificar, ou é uma situação totalmente fora de contexto há muito tempo, ou desrespeito a outra pessoa, ou aquilo lá é falso, enfim. Já teve gente divulgando que aquela notícia é falsa, tá? Então, é bom ter alguns cuidados como esses para evitar uma disseminação da fake news, né? Pois é. Doutor Felipe Celiste, não sei se o senhor teria mais alguns minutos para me esperar, nós temos que fazer um break e eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. Há possibilidade? Uma possibilidade. Eu sei que o senhor está com... mas é importante, assim, eu estou com algumas colocações de ouvintes aqui e eu queria lhe perguntar. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o senhor, diretamente o doutor Felipe Valente Celiste, juiz da 12ª Zona, e eu quero falar algumas coisas sobre o que os eleitores estão pensando e preocupações que os candidatos, aí que eu quero saber, candidatos, prefeitos, vereadores que estão aí, o que podem, até onde pode ir nas suas campanhas. Já já nós voltamos. Acústica e a hora certa. 9h48. Já pensou em ter a internet ideal para sua casa e com preço que cabe no seu bolso? Quem sabe ter a partir de R$ 79,90 até 500 MB de velocidade? Então vem para a Ozernet e garanta o alto desempenho de conexão para toda a família com preços muito especiais. É internet sob medida para você. Basta ligar 0800 494 2030. Ozernet, o plano ideal para a sua vida. Dr. Rafael Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira, Americana e Europeia de Urologia, urologista do Serviço de Urologia da Santa Casa de Porto Alegre. Atende em Camaquã, às quartas e quintas, na Clínica Toffen. Marcação pelo telefone 51-3671-4800. Às sextas-feiras, atendimento em São Lourenço do Sul. Marcações pelo telefone 53-3251-1725. Dr. Rafael Fraga, médico urologista. Dica de saúde, Farmácias Associadas. Se você está tomando alguma medicação, lembre-se que existe uma maneira certa de fazer isso. Cápsulas e comprimidos devem ser tomados preferencialmente com água, cerca de um copo com 200 ml. Dúvidas? Pergunte ao farmacêutico. Evite tomar medicamento com leite ou suco de frutas, pois podem alterar a ação e eficácia do remédio. Usar qualquer medicamento da maneira errada pode fazer mal à saúde. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Funerária Jardim, de Vera Lúcia, com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul.
Prédios próprios, frota sempre renovada. Há décadas atendendo com ética e responsabilidade as famílias enlutadas de Camaquã e região. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação, pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à FUBRA. Atendimento 24 horas. 3671-1468 e 99930-0577. A Bartz Móveis voltou aos atendimentos de modo presencial, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Invista em momentos com sua família, planejando um novo ambiente. São diversos lançamentos com condições de pagamento especiais. E mais, estamos com descontos de até 70% para a troca de showroom. Entre em contato pelo 3671-8800. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Não consegue receber internet? Então ouça essa oferta! Centeno Internet Rural chega até você. Internet rápida, instalação fácil, excelente custo-benefício e pega em qualquer lugar. Entre em contato pelo fone 3671-4425 e obtenha maiores detalhes. Centeno Internet, o mundo em suas mãos. Luiza Maranich 804, em Camaquã. Telefone 3671-4425. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. Só a maior rede de farmácias do sul do Brasil traz muito mais vantagens, benefícios e comodidade para você e sua família. Olha só, kit sabonete Dove com 6 unidades, 90 gramas, apenas R$ 9,99 cada. Desodorante Nivea Aerosol 150 ml, leve 2 unidades por R$ 9,99 cada. E toalhas umedecidas Granado BB 50 unidades, R$ 9,99 cada. Acesse sãojoãofarmácias.com.br e aproveite. Ofertas exclusivas São João Mais. Farmácia e São João, cada vez mais perto de você. Vem aí em outubro, reinauguração da Econômica Design, Grupo Econômica Móveis. Ambientes planejados, móveis, decoração, colchões e estofados. Conte com a Econômica Design na hora de reformular ou personalizar seu espaço. Econômica Design, Presidente Vargas, número 150 em Camaquã. Chegou a temporada Casa e Jardim Afubra. Máquina de cortar grama a gasolina com recolhedor Husqvarna LC 140 por apenas R$ 1.699 ou em 10 de R$ 169,90 sem juros. Roçadeira Husqvarna 131R por apenas R$ 1.099 à vista ou em 10 de R$ 109,90 sem juros. Na Afubra você compra a linha Husqvarna em até 10 vezes sem juros. Venha aproveitar. Afubra, sempre com você. Experiência é a repetição de tarefas até executá-las com excelência. Confiança é acreditar que será cumprida a tarefa que lhe foi prometida. Tranquilidade é ter segurança para realizar qualquer que seja a ação. A Funerária Camaquense possui essas 3 características, evidenciando um atendimento digno e de qualidade para Camaquã e região, além de preço justo e pagamento facilitado. Consulte-nos e conte conosco. Funerária Camaquense, homenageando a vida. Plantão 24 horas, 3671-1396. Se você tem dor em alguma articulação, limitação de movimentos articulares, dor muscular, tendão, dor na coluna, nos pés ou tornozelos, deformidade óssea, alteração na marcha ou caminhada, ou sofreu algum tipo de traumatismo, Dr. Diego Armando Selig é ortopedista e traumatologista com especialização em cirurgia do pé e tornozelo na Santa Casa de São Paulo, atendendo na Clínica Toffer, em Camaquã, atendimento por IP e outros convênios. Ligue 3671-4800. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Lançamento Primavera-Verão 2021 Passo a Passo Calçados. Liquidação com produtos com até 50%. Confira a tendência tie-dye do adulto ao infantil. Estilo de tingimento de roupas, símbolo de liberdade e revoluções sociais. Confira o site de cara nova, www.passoapassocalçados.com.br. Entre em contato através do WhatsApp 519-9666-5341. Teleentrega grátis. Consulte regulamento. Passo a Passo Calçados. Associada à Redmundi. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Oferecimento: Senac, educação profissional mudando vidas. Ozirnet, internet de alta velocidade. Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cuida. Casual Mix, moda masculina e feminina, tudo em confecções e calçados. Roxo Centro de Compras. A Fubra, sempre com você. Fortral New Holland Equipamentos Agrícolas. Chafariz, lugar de cliente feliz. Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Marco Pires Imóveis, para você viver melhor. E Sulpar, ferragens e utilidades para o lar. 9h57. Este é o programa Primeira Hora. Estamos na Acústica FM em Camaquã e voltamos a conversar com o juiz eleitoral da 12ª Zona, Dr. Felipe Valente Silistre, que eu tenho algumas colocações, doutor Felipe. O importante é dizer o seguinte: o senhor vai comandar as eleições aí no município de Camaquã, de Dom Feliciano, Cristal e Chuvisca e Arambaré. São 5 municípios distintos aí, vai ter muito candidato, vai ter muito trabalho, tenho absoluta certeza. Mas antes de falar sobre eleição, eu queria perguntar primeiramente uma opinião pessoal sua aí, doutor Felipe. Qual é o placar hoje de Grêmio e Universidade Católica, hein? 2-0 pro Grêmio. 2-0, é otimista, hein? E tem alguma sugestão pro Internacional que vai no América de Cali? 1-0 pro América de Cali. Oh, mas que essa é gremista de cadeira cativa. Bom, doutor Felipe, vamos lá, vamos ao assunto de eleição. Não quero atardar o senhor aqui. O meu amigo Gustavo Galski, ele é presidente de mesa aqui na Vila Aurora, e ele diz o seguinte: vou pro 5º ano trabalhando, 5º ano deve ser 5ª eleição trabalhando, como presidente de mesa. É seguro, diz ele, eu trabalho na Vila Aurora. E ele fala também sobre a questão dos idosos, né? Os idosos que insistem em votar e muitas vezes têm dificuldades da urna eletrônica. Primeira coisa, eu queria só me manifestar. Eu vou lhe dizer o seguinte: se uma pessoa com mais idade, daquela idade que não é obrigatório, perguntar para mim se ela deve votar, eu vou lhe dizer com certeza que eu gostaria muito que ela votasse. De se insistir que as pessoas, quando quisessem votar, tivessem vontade de se manifestar, independente da sua idade, se manifestasse. Essa questão do voto em urna para as pessoas de mais idade ainda é uma votação um pouco mais lenta. E nós esse ano vamos ter uma votação prefeito, que são 2 números, e uma votação de vereador, que é 5 números. Eu acho que a votação da pessoa já aposentada, a pessoa que tem acima dos 65 anos, 70 anos, eu acho que é importante também se manifestar, né, doutor Felipe? A Constituição Federal estabelece que é facultativo, né, a partir dos 70 anos de idade. Então, não tem muito... Na regra, é facultado, né, escolhe. Mas, com certeza, eu acho que é importante, sim, as pessoas comparecerem à urna, porque vale para
os idosos, assim como vale para quem não é idoso, né? Se a pessoa não vai lá fazer o seu ato de escolha, não pode reclamar do que foi escolhido, né? É que nem um jovem, de contas, né? É que nem um jovem entre 16 e 18 anos, a pessoa está com todo início de vida, né? Quer dizer, se está facultado a ele participar, que participe, né, doutor Felipe? Sim, depois não pode reclamar, né? Porque não participou do processo de escolha. E estava à disposição dele, né? Essa é a situação. Portanto, sim, eu acho que é importante. E como o mesário... Perdão, eu me esqueci o nome dele. O Rodrigo... o Gustavo Galski. Gustavo Galski. Agradeço a manifestação dele. E em nome dele, agradeço a todos os mesários da nossa 12ª zona, porque é um trabalho muito relevante, importante, fundamental para a democracia. O Matheus Nascente pergunta o seguinte: ele não conseguiu regularizar o título, então posso ir votar sem problemas? A regularização do título é a adequação do cadastro biométrico. Da biometria. Sim, mas se ele não fez isso, ele não fez o cadastro biométrico, por exemplo, está irregular, ele pode votar? Ele poderá votar, porque a ausência de comparecimento para o recadastramento biométrico, por conta da pandemia, conforme nós havíamos colocado, foi suspenso, né? E então essas pessoas poderão votar, sim. Quando reabrir o cadastro, sim, serão convocadas novamente para que compareçam e façam, porque a próxima eleição, se Deus quiser, vai ser realizada com biometria, né? O doutor Felipe, eu queria lhe perguntar uma coisa, e isso aqui é alvo para todos os funcionários, tanto os funcionários concursados como cargos de confiança, para todos os 5 ou 6 municípios que o senhor vai atender. Eu acho que é uma coisa super importante. Isso, a última eleição, já foi motivo, inclusive, de denúncia. Funcionário de carreira, concursado, ou mesmo cargos de confiança. Sobre a questão de se manifestar em rede social, em horário de trabalho, isto é uma penalização que pode acontecer com um funcionário, com um gestor público? Olha, uma situação um pouco delicada essa. Sim. Porque hoje em dia, a gente... eu até acho infelizmente isso, né? Mas é uma realidade posta. Todo mundo passa com o celular na mão, né? Sim. E até se torna uma ferramenta de trabalho, inclusive. Eu digo por mim e sei inúmeras pessoas que utilizam dessa forma. Porém, então eu digo, daqui a pouco uma análise, até mesmo numa rede social como o Facebook, WhatsApp, então mais ainda, né? Às vezes se utiliza até para o trabalho. Só que assim, o horário de trabalho, a pessoa não pode estar se dedicando para outra coisa. Sim. Né? Então, se a pessoa se desvirtuar nesse sentido, poderá responder administrativamente por conta de estar, em vez de trabalhando e estar recebendo por aquilo, estar fazendo campanha política. Né? Isso é vedado. Né? Isso é vedado. Eu fico constrangido quando eu vejo, a gente percebe, porque isso tem como demonstrar nas redes sociais o horário quando eu fiz o comentário, de pessoas que estão sendo remuneradas pelo ente público, estou falando em qualquer nível, estadual, federal ou municipal, né? Se manifestar politicamente num processo eleitoral, principalmente numa época como essa, em horário de trabalho. É uma coisa assim que me constrange como contribuinte, né? Porque é uma legião de pessoas que estão trabalhando numa campanha. Então, e isso é uma coisa importante, que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, para alertar, né, doutor Felipe? Alertar as pessoas de que horário de trabalho é horário de trabalho, horário de política é num outro horário diferente do que nós estamos tratando. Pergunto ao senhor o seguinte, a questão da justiça eleitoral, nosso cartório eleitoral, dentro dessas convocações que os senhores fizeram também, para chamar o pessoal de mesários, presidente de mesa, os senhores têm uma série de pessoas também que os senhores chamam para poder fazer uma assistência, uma colaboração, fazer um material de apoio de vocês dentro da justiça eleitoral. São pessoas que vão fazer, inclusive, o escrutínio, se caso assim precisar, escrutínio manual. Há uma previsão, um treinamento para a turma que vai ficar, por exemplo,
caso haja necessidade de um escrutínio manual, doutor Felipe? Na verdade, é extremamente remota essa possibilidade de utilizar escrutínio manual. Nós temos já está formada a junta eleitoral, nós temos colaboradores, nós temos vários técnicos de urna, que são as pessoas que são responsáveis para atender eventual processo que antecede, né, para alimentar a urna, e no dia da eleição também para verificar a possibilidade de, em eventual problema, consertar a urna, e se não for possível, a urna é substituída por outra eletrônica também. Né? Sim. Então o processo O processo estudado eletrônico. O senhor já foi juiz eleitoral em sessões onde o voto era em papel ainda, doutor Felipe? Não. Não pegou essa oportunidade? Pois eu fui escrutinador de 3 eleições e, olha, era uma coisa muito interessante, viu? Era uma festa eleitoral, porque passávamos às vezes 1 dia e meio, 2 dias contando voto. Era uma coisa bonita, assim, né? Como se fosse um jogo, como a gente acompanhava voto a voto, mesa a mesa, né? E briga no voto, os fiscais em cima dos escrutinadores. Não, mas esse voto aqui tá rasurado, isso aqui é do meu candidato, não é do outro. A eleição parecia mais vibrante no escrutínio, né? Nós aqui hoje com o voto eleitoral, o voto eletrônico, é só aquele momento da gente digitar e quando sai o processo eleitoral já na tela da televisão, da internet. Bom, hoje, até por conta da tecnologia que veio e que é bom, embora possa haver algum saudosista, como parece ser o teu caso, né? Mas assim, hoje em dia no F5 ali para atualizar a tela do computador, porque vai lançando, o TRE vai lançando parcialmente, né, os resultados. E aí então você tem uma ideia de como é que anda a apuração dos votos, né? Tudo pelo computador, né? É uma coisa... Mas realmente, modificou, com certeza. Modificou, né? Era uma coisa muito legal. Eu tô com o teu colega aqui, Flávio Torino, conosco, gremista dos 4 costados. Eu quero o palpite, Flávio Torino, do jogo de hoje de noite pro doutor Felipe. Como é que tá, doutor Felipe? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que estamos? Olha, precisamos ganhar hoje para garantir a classificação, para não depender da última rodada, né? É isso aí. Qual é o teu palpite? Espero que o estilo copeiro do Grêmio prevaleça. É pena que a necessidade de vitória, o fator local que não prepondera neste momento, né? Porque o Grêmio, olha, na arena faz tempo que não ganha, mas hoje é obrigado a ganhar em casa. Isso aí. Muito bem, então hoje eu jogo... Vamos ver se o PP faz o dele lá e o Diego Souza completa o placar. Isso aí, 2-0 serve mesmo, bom resultado. Mas daí, ó, vamos ver, vamos aguardar o final do jogo, quando o juiz apitar o final que nós vamos ver, doutor Felipe. Muito obrigado. Nós vamos conversar com o senhor, com a Cleonice, com toda a equipe dos senhores aí, também da promotoria. Eu acho que é importante, para mim, o momento mais bonito eleitoral que nós vamos vivenciar são os momentos, eleições para prefeito, para vice-prefeito, para vereadores, e por isso que a gente precisa cada vez mais de vocês nos darem oportunidade, demonstrar a lisura do processo, demonstrar a fiscalização que vocês vão estar fazendo durante o processo eleitoral, porque eu acho que a comunidade tem que acreditar no processo eleitoral, tem que vivenciar dia a dia desses 45 dias que nós teremos pela frente, para que seja um processo bonito, democrático e que os melhores ganham, né, doutor Felipe? Até assim, eu agradeço a oportunidade, o espaço aí, né? É importante, eu não sou muito dado de ficar toda hora procurando, mas quando eu sou procurado eu não me recuso de maneira alguma. Estou à disposição para colaborar no que for possível. Mas faltou uma coisa apenas. Tu havia comentado, que eu acho importante colocar aqui, então, já que estamos encerrando a nossa entrevista. Que diz respeito ao comportamento dos candidatos na campanha. A gente sabe que está ganhando força cada vez mais a campanha digital, né? Em redes sociais, sobretudo. Só que é importante que,
inclusive por conta da situação do distanciamento social, que se faz necessário agora, que o eleitor, que o cidadão saiba que ele não é obrigado a receber em sua casa qualquer candidato a qualquer cargo. Sim. Não existe essa imposição. Nunca existiu, mas é bom aqui ressaltar, porque as pessoas muitas vezes não querem receber, e eu acho plenamente justificável. Não acredito não sei se algum candidato teria pretensão de fazer uma visita na minha casa, mas eu não receberia, porque não é o momento, do meu ponto de vista, de receber uma pessoa dentro de casa, se não é das minhas relações, porque por questão de segurança sanitária se recomenda que não esteja havendo essa forma. A pessoa tem outra maneira de demonstrar que é a melhor pessoa para aquele cargo, tem as redes sociais, tem que usar da criatividade para chegar a sua mensagem às pessoas, mas é importante, sobretudo em rincões mais distantes, né, que a gente sabe, às vezes as pessoas ficam constrangidas em dizer um não, e eu aqui como juiz eleitoral coloco bem claro isso. Ninguém é obrigado a receber pessoas em sua casa, ninguém é obrigado a abraçar, ninguém é obrigado a apertar a mão de qualquer candidato. Não pode haver essa imposição por parte dos candidatos. Não, o senhor falou muito bem, tem pessoas extremamente educadas, simples, pessoas que, como diz assim, pela educação nunca dizem não para pessoa que vem, principalmente no interior, né, que as pessoas são super receptíveis, né, doutor Luiz? Mas é importante daqui a pouco não se aproximar, olha, quer falar aí de longe, quer falar do outro lado da cerca... Mas essa aproximação muitas vezes entra para dentro da casa da gente. É isso que o senhor falou, a questão sanitária, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento diferente esse ano, para todos nós, né? Exatamente. Eu acho que não precisa ser mal educado nem nada com candidatos. Olha, fulano, então o que o senhor gostaria? Mas à distância, né? E os candidatos também têm que perceber essa resistência por parte das pessoas de que a campanha é diferente esse ano, né, doutor Felipe? A campanha de longe, é dar um oi, né, abanar e dizer alguma coisa e toca a ficha. Porque aqui tem uma pergunta, por exemplo, o José está perguntando se pode botar propaganda em pontos comerciais. O ponto comercial, vamos exemplificar assim, numa loja eu botar o cartaz de um candidato. Isso é um ponto comercial. O que não pode mais é fazer aquela fixação em praças e banners e canteiros, essas coisas. Mas em ponto comercial, na sua própria empresa, eu quero fazer a campanha para um candidato. Tem algum problema de eu botar isso ou não? Houve uma restrição bastante grande com relação às propagandas em bens, inclusive particulares. É permitido, por exemplo, a colocação de propaganda em automóveis. Sim. Aquele adesivo micro perfurado, inclusive. Sim. Toda a extensão, mas ele é limitado a meio metro quadrado. Meio metro quadrado assim no também, automóvel. Sim, nos bens particulares também houve uma restrição com relação à fixação de propagandas. Proibido agora, por exemplo, em muros, tapumes, divisórios. Está vedada a colocação de propaganda nesses espaços. Sim, entendi. O que se permite em bens particulares, em residências, por exemplo, é a colocação em janelas, também limitado a meio metro quadrado. Está vendo a restrição muito grande com relação à propaganda eleitoral em bens particulares. Sim, então eu utilizo a metragem, por exemplo, meio metro quadrado de um adesivo no carro, ou em casa, ou em um ponto comercial, como diz a pergunta do nosso ouvinte. Ou em casa. Ou em casa. Ponto comercial é privado, né? O ponto comercial não é permitido a propaganda eleitoral no ponto comercial. Não é permitido. Não. Tá, não, é interessante. Até porque eu estou fazendo algumas perguntas para o senhor e nós temos uma eleição eleitoral que tem interpretações diferentes, né, doutor Felipe? Então a gente tem que daqui a pouco uma percepção minha
Daqui a pouco o senhor, nesse primeiro momento, interpreta de uma forma, mas há um quesito que pode criar uma dúvida. Então, é importante o pessoal colocar o seguinte, há uma definição em carro, por exemplo, eu não posso pegar um carro e adesivar 100% no nome do meu candidato. Eu tenho meio metro do carro, pronto, isso aí não... É justamente para não acabar o abuso econômico, né, doutor Felipe? Tem várias frentes de evitar a propaganda irregular. Uma delas é justamente nesse ponto do abuso econômico, né? Uma coisa que é vedada atualmente, por exemplo, é a propaganda em outdoor. Então, se o carro, por exemplo, for adesivado de uma tal forma que gere um efeito outdoor, que é o que a jurisprudência tem dito, acaba que é vedado isso. Justamente por esse efeito outdoor. O carro fazendo as vezes, vamos dizer assim, né? Tu sabe quando eu fui candidato a vereador, lá no ano 2000, nós tínhamos um carro grande e eu botei quase com o outdoor dele. Aí eu parei na frente de uma urna na prefeitura, deixei o carro lá. Permitia, fazia tudo permitido, né? Não havia nenhuma restrição. Sim. Mas hoje o senhor está sendo muito claro. Não há a possibilidade de tu utilizar daqui a pouco um automóvel, um caminhão e virar um mini outdoor. Então é muito claro sobre esse assunto. É importante fazer. Mas nós vamos com o tempo, doutor Felipe, trazendo novidades, informações, adequações, como o senhor está pensando que pode haver daqui a pouco algum horário melhor para idosos, eu não sei como é que se vai ter alguma portaria nesse caso, mas a gente vai atualizando nesse período pré-eleitoral aí, período eleitoral agora já, né? Sim, já em período eleitoral. Muito obrigado pela sua atenção conosco, viu? Não, agradeço o espaço aí, fico à disposição, se for possível ajudar. Muito bom, muito obrigado, grande abraço. Bom, são 10 horas e 17 minutos, doutor Felipe Valente Silistre, juiz da 12ª Zona Eleitoral, e tu vê o seguinte, como a campanha mudava, né, Flávio Torino? Na época tu podia coisas que hoje tu não pode, né? E não pode carro de som hoje em dia, né? Não pode... Não, aquelas coisas exageradas. Eu me lembro que nós fizemos uma campanha pro Jaburu uma vez, o Jaburu e Godinho, nós contratamos um carro de som, rapaz com som alto, com música legal. Tudo era possível fazer, né? Que eram os postes, uma época que podia também, postes, né? A poluição visual era algo, né? Não, e praças e com aqueles cartazetes, não sei como é o nome daquilo. Os cavaletezinhos, né? Rapaz do céu. Aí dava uma ventaninha em Camacuã, me lembro assim, na Loureira, uma vez dava uma ventaninha, que esse cavalete tudo no meio da rua. Por isso a grande força da rede social nessas eleições, né? Vai ser uma coisa diferente. Então, atenção, candidatos. Eu sei que vale a pena você fazer o esforço, mas não abuse, porque sabe quem é o fiscal da sua campanha? É o seu concorrente, não é nem o juiz, é o seu concorrente. Então, fique atento com esse assunto. E você, eleitor, o doutor Felipe disse muito claro. Eu sei que as pessoas querem ser gentis umas com as outras, tem muita gente gentil pra caramba, abre as portas da casa como se fosse pra estranho, como se fosse de casa. Esse ano é um ano diferente. Receba o candidato. Olha, fulano, fica ali do outro lado da cerca aí, então fala, colhe tuas propostas, tuas ideias. Eu tô aqui pra ouvir, vou receber... Mas esse negócio de chegar em casa, dar cafezinho pra todo mundo, fazer aquela coisa que a gente sempre fazia, né? Olha aqui, ó. A Sabrina pergunta o seguinte: gostaria de saber se posso usar máscara do meu candidato. Isso aí. E o Pedro Albanês Machado também pergunta quanto a bandeiras e camisetas. Vamos fazer o seguinte, Sabrina e Pedro. A gente vai buscando essas informações e vai trazendo pra vocês aí, porque... vai ser um momento glorioso. Eleições municipais 2020 vai ser aqui na Acústica FM, né, Yuri Rodrigues? Exatamente, Fábio, a participação de ouvintes aí. E você pode participar com a gente, né? A gente vai confirmar essa informação, Fábio, mas pelo que a gente viu ali na questão de máscara, viu? Não pode, porque se refere a brindes, né? E aí a brindes não conseguiria dar. Isso tem uma preocupação. Ontem nós trocamos uma ideia sobre esse assunto. Essa distribuição de camiseta, o diretório do candidato tal distribuiu 50 camisetas. Se isso acontecer... é penalização pro candidato, hein? E aí pode se encaixar em máscaras também, né? Pode ser. João Pedro, Flávio Torino, dizendo aqui, ó, Flávio Torino, fala do meu Inter. Pede o João Pedro aqui, viu? Falaremos. Depois do intervalo, o Flávio Torino vai falar do Inter e do Grêmio. Já voltamos. Acústica e a hora certa. 10h19.
Pata Negra Empório Gourmet, a sua loja de produtos naturais. Aqui você encontra produtos